Através dos vidros embaçados pela tempestade da lanchonete familiar, um vulto ágil captura a atenção de Marina. Uma silhueta delgada encolhida contra o muro de tijolos do outro lado da avenida, comprimida no vão estreito entre a loja de materiais de construção e a agência dos Correios. Mesmo sob o temporal, Marina consegue distinguir a estrutura magra de um adolescente, talvez com 14 ou 15 anos, cabelos castanhos colados na testa. Ela congela, esquecendo o pano de prato entre os dedos. Marina, querida, pode trazer mais café? Alguém chama do balcão. Já vou, dona Sônia. Mas não se vira, porque através da janela, o garoto está olhando diretamente para ela. Seus olhares se encontram do outro lado da rua vazia e, então, como se assustado por ser notado, ele recua para as sombras. Marina! A voz aguda de sua madrasta a faz estremecer. Essas mesas não vão se limpar sozinhas. Sim, senhora. A atenção de Marina continua desviando para a janela. Quando olha novamente, o garoto se moveu para a entrada do beco ao lado da lanchonete, parado ali sob a chuva. O sino sobre a porta toca quando o seu Cardoso, o carteiro aposentado da cidade, entra apressado, fugindo do aguaceiro. Sua aparência geralmente impecável está desalinhada, olhos arregalados com algo entre preocupação e alarme. Boa noite, seu Cardoso. Marina chama baixinho, já pegando a garrafa térmica. Noite difícil para estar na rua. Tem um menino lá fora, ele diz, sacudindo a chuva do casaco. Tentei perguntar se ele precisava de ajuda para voltar para casa, mas... Seu Cardoso faz uma pausa. Bom, ele rosnou para mim. A mão de Marina para no ar. Rosnou. Pela janela, Marina vê a figura magra recuar para as sombras do beco. A chuva continua caindo torrencialmente, transformando o mundo num borrão frio e cinza. O garoto parece tão pequeno ali fora. Tão sozinho. O que você tá fazendo aqui num sábado à noite, Marina? Seu Cardoso pergunta. Uma moça nova como você devia estar saindo com as amigas. Ouvi dizer que tá todo mundo indo ver aquele filme novo do Spielberg. Trazida de volta ao presente, Marina sorri sem dar atenção. Ela não tem dinheiro para cinema. Precisa fazer muitos turnos para conseguir pagar as mensalidades da faculdade. E mais importante, tem uma criança sozinha na chuva. Já volto, seu Cardoso. Antes que sua madrasta perceba, ela sai sorrateiramente pela porta dos fundos, direto na tempestade. Imediatamente, a água a encharca. Está de uniforme, mas segue em frente, entrando no beco onde o garoto se refugiou. Ele está agachado nas sombras. Quando ela aparece, levanta a cabeça bruscamente. Por um instante, ela pensa que ele pode fugir. Seus olhos são da cor mais estranha, âmbar, quase dourados na luz fraca. E há uma selvageria neles que a faz entender por que seu Cardoso ficou assustado. Mas o garoto é jovem, e certamente se alguém está com medo, é ele. Ei, ela chama suavemente, mantendo distância. Você tá encharcado aqui fora. O garoto a observa com a intensidade cautelosa de um animal encurralado. Quando ela dá um passo mais perto, um som baixo sai de sua garganta. Não exatamente um rosnado, mas perto o suficiente para fazê-la pausar. Tudo bem, ela sussurra. Gesticula lentamente em direção à porta dos fundos da lanchonete, luz quente derramando-se na escuridão. Você pode entrar se quiser. Sair da chuva. O olhar do garoto oscila entre o rosto dela e a porta aberta. Vou deixar a porta aberta. Marina diz baixinho. Você não precisa ter medo. Marina Santos! A voz de sua madrasta corta como um chicote de dentro da lanchonete. O garoto se encolhe e então foge. Na noite seguinte, Marina se debruça sobre seu livro de cálculo numa mesa dos fundos da lanchonete vazia. Os números nadando diante de seus olhos cansados. Estudando de novo? A voz de Brenda escorre com falsa simpatia enquanto passa, bolsa já pendurada no ombro. Meu Deus, é tão fofo como você se esforça. Marina não levanta os olhos. Vai sair de novo? Não tem turno hoje? Não tenho mais.
Antes que Marina possa responder, a porta da cozinha se abre com um rangido familiar. Sua madrasta Júlia aparece com aquele sorriso apertado que nunca alcança os olhos. Marina, a Brenda precisa sair mais cedo. O Rodrigo vai levá-la naquele lugar novo no centro. Você vai cobrir o turno dela. Mas eu tenho prova amanhã e... A lanchonete vem primeiro. Júlia a corta. Seu pai ia querer assim. A dor familiar floresce no peito de Marina à menção do pai. 3 anos se passaram, e às vezes parece que foi ontem que o perdeu. Tudo bem, Marina diz fechando o livro. Ela precisa das gorjetas de qualquer forma. Cada real a aproxima um passo da fuga. Brenda pisca um sorriso triunfante. Valeu, mana. Não me espera acordada. O sino acima da porta toca quando Brenda sai, e Júlia segue a filha com os olhos, orgulho evidente no olhar. Quando se vira de volta para Marina, aquele calor se esvai. Os sachês de ketchup precisam ser repostos, ela diz. E não pense que eu não notei que você deu um cafezinho de graça para o seu Cardoso ontem. Ele vem aqui há 20 anos. É um bom cliente e... Seu sentimentalismo nos custa dinheiro. Júlia interrompe seca. Igualzinha ao seu pai. Marina morde a língua e acena, sabendo por experiência que discutir só piora as coisas. Às 21h, restam apenas alguns clientes, principalmente caminhoneiros de passagem. Os pés de Marina doem e fórmulas de cálculo ainda dançam em sua mente enquanto limpa o balcão. O sino sobre a porta toca. Quando Marina olha para cima, o garoto do beco está parado na entrada, pingando água de chuva no tapete de boas-vindas. Seu cabelo loiro ainda está grudado na cabeça, roupas ainda mais esfarrapadas sob a luz brilhante da lanchonete, e seus olhos percorrem o ambiente. Marina franze a testa. Seus olhos são de um azul penetrante. Ela poderia jurar que não eram assim ontem à noite do lado de fora, mas talvez fosse truque de luz. Por um momento ninguém se move. Então, como se tivesse tomado alguma decisão interna, o garoto desliza para a cabine mais distante, de costas para a parede, olhos nunca deixando a porta. Rapidamente, Marina pega um cardápio e um copo d'água. Conforme se aproxima da mesa, a postura do garoto muda. Ombros se quadrando, queixo erguendo-se, como se preparando para uma briga. Oi, ela diz suavemente, colocando a água diante dele. Posso pegar algo para você comer? O garoto a encara, expressão ilegível. Não pega o cardápio, não fala, apenas a observa. E há algo em seus olhos, um vazio, uma dor distante que ela reconhece com dolorosa claridade. É o mesmo olhar que vira em seu próprio reflexo no espelho do banheiro do hospital, depois de dizer adeus à mãe pela última vez. É o olhar de uma criança que viu o que nenhuma criança deveria ver. Que perdeu o que nenhuma criança deveria perder. Marina luta contra as lágrimas. Tudo bem, ela diz trêmula. Só a água então. Me avisa se mudar de ideia. Ela se vira para sair, mas um som suave a faz pausar. Quando olha para trás, o garoto puxou o copo para perto, ambas as mãos envoltas ao redor dele como se pudesse ser tirado. Durante todo o turno, Marina o observa pelo canto do olho. Ele senta perfeitamente imóvel, bebericando água ocasionalmente, assistindo outros clientes comerem suas refeições com uma intensidade que faz seu coração doer. Quando uma família numa mesa próxima ri sobre uma pilha de panquecas, algo cintila em seu rosto. Desejo, talvez, rapidamente mascarado por aquele mesmo orgulho desafiante. Pouco antes de fechar, o garoto sai da cabine e desaparece na noite sem uma palavra. Ela não consegue tirar da cabeça a imagem daqueles olhos famintos observando outros comerem enquanto caminha de volta para casa. Só por precaução, liga para a polícia em tom abafado do telefone fixo do andar de baixo, rezando para não acordar Júlia ou Brenda, perguntando se há algum relato de um garoto de 15 anos desaparecido. Mas não há. Quem esse garoto é e o que está fazendo sozinho do lado de fora à noite permanece um mistério. Na noite seguinte, o garoto retorna.
As luzes fluorescentes capturam o sulco sob suas maçãs do rosto, o ângulo afiado de sua clavícula visível sob sua camiseta surrada. Na mesa diretamente em frente a ele, a família Mendes comemora a vitória de futebol da filha com um banquete. Hambúrgueres altos pingando queijo, batatas fritas douradas fumegando na cesta. As narinas do garoto dilatam levemente, sua garganta trabalhando enquanto engole, os nós dos dedos ficando brancos em torno do copo d'água. No entanto, quando Marina se aproxima com um cardápio, oferecendo um sorriso gentil, ele simplesmente balança a cabeça. O orgulho mantém sua coluna reta, seu queixo erguido, mesmo quando seus olhos o traem, demorando-se em cada prato que passa. Quando ele finalmente sai, deslizando para fora da cabine com aquela estranha graça cuidadosa, Marina nota que ele deixou seu copo d'água completamente seco, nem uma gota desperdiçada. Na terceira noite, ela não aguenta mais. Marina observa o garoto de trás do balcão, seu olhar fixo numa família compartilhando uma porção de pão de queijo, manteiga derretendo sob as luzes da lanchonete. Seus olhos rastreiam cada mordida com intensidade dolorosa, embora seu rosto permaneça cuidadosamente em branco. O oco de sua garganta trabalha enquanto engole repetidamente. Tomando uma decisão, Marina puxa um bloco de pedidos do avental e rabisca um pedido. Ela caminha até a janela da cozinha e o prende no carrossel. Misto quente com batata frita para a mesa 7. Ela diz baixinho para seu Chico, o cozinheiro. Seu Chico olha por cima do ombro, então de volta para Marina com uma sobrancelha levantada. O menino tá pedindo agora? Não, Marina diz, pescando 3 notas amassadas do bolso de gorjetas. Essa é por minha conta. O rosto marcado de seu Chico se suaviza. Ele afasta o dinheiro. Põe de volta no seu fundo da faculdade, garota. Essa é por conta da casa. Seu Chico, eu não posso deixar você... Seu pai teria feito o mesmo. Ele diz asperamente, já se virando para a chapa. Quando o sino toca minutos depois, Marina respira fundo antes de levantar o prato. O misto quente está dourado e crocante. Um monte perfeito de batatas fritas ao lado. Mais comida do que ela viu o garoto comer nos 3 dias que o conhecia. Ela o carrega até sua mesa, coração batendo forte. Aqui, ela diz, colocando o prato diante dele. O garoto encara a comida. Depois ela, suspeita afiando seus traços. Erro da cozinha, Marina diz, compreensão vindo sobre ela. Íamos jogar fora, mas parece desperdício. Você se importa? Algo muda em sua expressão quando seu olhar cai para o sanduíche, depois de volta para o rosto dela, como se procurando pela armadilha. Marina não pressiona. Ela simplesmente coloca um garfo e uma faca ao lado do prato, envolve um guardanapo ao redor deles e recua. Bom apetite, ela diz, e se afasta para lhe dar privacidade. Do outro lado da lanchonete, ela observa enquanto ele cuidadosamente, quase reverentemente, corta o sanduíche. A primeira mordida parece surpreendê-lo. Seus olhos azuis se arregalam levemente e por apenas um momento, ele parece o que é. Um adolescente faminto provando algo delicioso. Ele come metodicamente, saboreando cada mordida, ocasionalmente lançando olhares ao redor, como se esperando que alguém tirasse a comida dele. Quando termina, ele limpa a boca com o guardanapo e fica muito quieto, mãos dobradas sobre a mesa. Antes de sair, algo inesperado acontece. Ele olha diretamente para Marina e dá a ela o mais leve aceno, quase imperceptível, mas inconfundivelmente um reconhecimento. Na noite seguinte, ele está de volta. Desta vez, quando Marina se aproxima com água, a tensão em seus ombros parece menos pronunciada. Erro da cozinha, ela diz, colocando uma tigela de canja com torradas diante dele. Que desperdício jogar fora. E assim começa. Cada noite, Marina pede uma refeição diferente, pagando do seu pote de gorjetas e a apresenta como um feliz acidente. Ovos com bacon uma noite, um hambúrguer na seguinte, sopa na noite seguinte. Suas economias para a faculdade crescem um pouco mais devagar, mas ela não consegue se importar.
Uma semana depois de seu estranho ritual, durante um momento tranquilo quando a lanchonete está quase vazia, Marina desliza na cadeira em frente a ele. O garoto enrijece imediatamente, mas não foge. Então, ela diz coloquialmente, como se fizessem isso o tempo todo. Você tem um nome? O garoto a observa, algo complicado acontecendo por trás daqueles olhos âmbar. Seus lábios se separam levemente como se quisesse falar, mas nenhum som sai. Você não precisa me contar, Marina diz rapidamente. Eu só pensei... Bem, eu poderia adivinhar. A tensão em seus ombros diminui ligeiramente. Vejamos. Marina bate o queixo pensativamente. Você parece um Bartolomeu. Os olhos do garoto se arregalam e seu nariz se enruga em óbvio desgosto. Marina morde o lábio para não rir. Não? Tudo bem. Que tal Adalberto? O olhar de absoluto horror em seu rosto a faz rir alto. Certo. Definitivamente não Adalberto. Percival? A cada nome cada vez mais ridículo, a expressão do garoto fica mais horrorizada, até que finalmente o canto de sua boca se contorce para cima. Vou descobrir em algum momento, Marina promete, levantando-se quando um novo cliente entra. Enquanto se afasta, ela vislumbra algo que pode ser diversão em seus olhos. 2 semanas depois de seu estranho ritual, o garoto está esperando em sua cabine habitual quando Marina chega para seu turno. Esta noite, antes que ela possa lançar seu jogo de adivinhação de nomes, ele desliza um guardanapo dobrado pela mesa. Intrigada, Marina o abre. Escrito em letras cuidadosas está uma única palavra: Gabriel. Gabriel, ela diz suavemente, testando o nome. O garoto acena uma vez, solene. Marina sorri, sentindo como se tivesse recebido algo precioso. Eu sou Marina. O que ela não sabe, não pode saber, é que do outro lado da rua, escondida nas sombras, uma figura alta observa a lanchonete. Observa o garoto. Observa sua bondade se desenrolar noite após noite. E espera. Esta noite, a lanchonete está quase vazia. Trovões soam à distância, e as luzes fluorescentes piscam momentaneamente. Marina olha para o relógio. 15 minutos até fechar. Vou levar o lixo, ela avisa para seu Chico, juntando os sacos pesados de trás do balcão. Cuidado lá fora, ele responde. A tempestade está piorando. Marina empurra a porta dos fundos para o beco e se apressa até a caçamba, quando um movimento na entrada do beco chama sua atenção. Gabriel está parado na calçada, seus ombros magros curvados contra a chuva. Mas ele não está sozinho. Um homem alto se ergue sobre ele, ombros largos e imponente, mesmo através da cortina de chuva. Seu rosto está na sombra, mas há algo predatório em sua postura. Ele agarra o braço de Gabriel, dizendo algo que Marina não consegue ouvir sobre a tempestade. Quando Gabriel puxa para trás, balançando a cabeça violentamente, o homem intensifica o aperto. Marina corre para a frente. Ei! Ela chama. Solta ele. A cabeça do homem se ergue bruscamente, e por um instante, Marina poderia jurar que seus olhos brilham dourado na luz fraca. Ele puxa Gabriel rudemente, arrastando-o para as sombras entre os prédios. Marina hesita por apenas 1 segundo antes de correr atrás deles. Ela contorna na esquina para um beco de serviço estreito, mais escuro que a rua principal, e protegido de certa forma da chuva por escadas de incêndio suspensas. O homem tem Gabriel encurralado contra uma parede de tijolos, pairando sobre ele. Controle-se. Ele dispara, sua voz baixa e comandante. Você sente isso acontecendo, não sente? A tempestade faz isso. Você precisa dominar ou ela vai dominar você. O corpo de Gabriel está rígido, sua respiração rápida. Gabriel! Marina chama, sua voz tremendo. Você está bem? O homem gira para encará-la, e desta vez não há engano. Seus olhos brilham dourado na escuridão, inumanos e predatórios. Isso não é da sua conta, ele diz. Vá embora. Marina cerra os punhos. Solta ele. Ela dispara. Ou eu chamo a polícia. Atrás do homem,
Gabriel faz um som estrangulado. Parte rosnado, parte gemido. Os olhos de Marina se arregalam enquanto observa sua estrutura pequena começar a convulsionar, seu rosto se contorcendo no que parece dor. Gabriel! Ela exclama, dando um passo à frente. O homem pragueja. Agora você fez isso. O controle dele já estava vacilando. Gabriel cai de mãos e joelhos, seu corpo tremendo violentamente. E na luz fraca do beco, Marina assiste com horror e descrença enquanto sua forma começa a mudar. Seu corpo se contorce. Pelos escuros e lisos ondulam por sua pele. Seu rosto se alonga, orelhas se deslocando para cima, até pontas. E então, onde o garoto estava, um filhote de lobo fica de pé. Pequeno, mas inconfundível, com os mesmos olhos âmbar que a observaram através da lanchonete por semanas. Marina tropeça para trás, suas costas batendo na parede oposta do beco estreito. Isso não pode ser real. Não pode estar acontecendo. O filhote choraminga, dando um passo hesitante em direção a ela. Gabriel. Fique. O homem comanda, e o filhote congela. Marina abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Marina. Uma voz afiada corta através da chuva. Marina Santos, onde você está? A voz de Júlia vindo da direção da lanchonete. A cabeça do homem se ergue em direção ao som, então de volta para Marina. Vá, o homem diz a ela. Haja normalmente. Atordoada, Marina tropeça de volta em direção à lanchonete, saindo do beco justo quando Júlia contorna a esquina, um guarda-chuva agarrado em sua mão bem cuidada. Aí está você. O que você está fazendo nesse temporal? Eu achei que tinha visto alguma coisa. Marina consegue dizer, sua voz fraca. Um gato, talvez? Júlia revira os olhos. E sempre perdendo tempo com bichos de rua. Entre antes de pegar uma pneumonia. Preciso falar com você. Marina segue sua madrasta de volta para dentro da lanchonete, sua mente girando. Um lobo. Gabriel se transformou num lobo. Essas coisas não acontecem. Não podem acontecer. No entanto, ela viu com seus próprios olhos. Dentro, seu Chico já saiu pela porta da frente, deixando-as sozinhas na lanchonete iluminada por fluorescentes. Júlia marcha direto para o balcão onde o pote de gorjetas de Marina está. Isso é sobre o que eu queria discutir, Júlia diz, levantando o pote. Notas e moedas coletadas ao longo de semanas de turnos capturam a luz. O fundo da faculdade de Marina crescendo centavo por centavo. Sua irmã me contou que você tem alimentado aquele menino que vem aqui de graça. Não se dê ao trabalho de negar. Júlia a corta. Seu Chico confirmou. Ela despeja o conteúdo do pote no balcão com um barulho áspero de moedas. Você tem alguma ideia de quão desapontado seu pai ficaria? Esse dinheiro era para o seu futuro. Marina encara o dinheiro espalhado. Semanas de sorrir através da exaustão, de pés doendo e estudar tarde da noite depois de fechar. O papai deixou dinheiro para minha faculdade. Ela diz baixinho. Ele prometeu que deixaria. A risada de Júlia é frágil. Marina, seu pai mal deixou o suficiente para cobrir comida por 6 meses. Muito menos anos de mensalidade. A herança era de dívidas. E com a mensalidade do Rodrigo subindo este semestre, não sobrou nada para você, além das suas próprias gorjetas. A realidade afunda como uma pedra. Nenhuma herança. Nenhum fundo da faculdade além do que ela mesma pode economizar. O sino acima da porta toca, e o coração de Marina pula em sua garganta. Gabriel, humano novamente, parecendo pequeno e úmido, entra na lanchonete, vestido num casaco grande demais. Atrás dele, o homem alto segue, sua presença preenchendo o espaço como uma nuvem de tempestade. Estamos fechados, Júlia diz asperamente. O homem a ignora, caminhando direto até Marina. De perto, ele é ainda mais intimidante. Mais de 1,90 m de altura, com os mesmos olhos âmbar de Gabriel, e uma cicatriz percorrendo sua mandíbula. Meu sobrinho e eu gostaríamos de falar com a senhorita Santos, ele diz.
Júlia se endireita. Como eu disse, estamos fechados, e Marina está ocupada. O homem alcança sua jaqueta e puxa uma carteira. Ele extrai várias notas altas e as coloca no balcão. Pelo incômodo, não vamos demorar. Júlia hesita, encarando o dinheiro. Com um bufo, ela o pega. 5 minutos. Ela lança a Marina um olhar de aviso antes de desaparecer pela porta giratória. Assim que Júlia se vai, Gabriel corre para o lado de Marina. Você tá bem? Marina pergunta a ele suavemente. Gabriel acena, então olha de volta para o homem com óbvia cautela. Eu sou Nicolau Soares. O homem diz, sua voz fria e precisa. Tio do Gabriel. O que... Marina luta para formar a pergunta. O que aconteceu lá fora no beco? Nada aconteceu, Nicolau diz, seus olhos dourados perfurando os dela. Nada mesmo. Mas eu vi... O que você acha que viu numa rua estreita e mal iluminada durante uma tempestade? Ele a corta. Não importa muito. O rosto de Gabriel endurece. Ele se posiciona levemente na frente de Marina, como se a protegendo de seu tio. Você não viu nada. Nicolau continua, voltando-se para Marina. E mesmo se você achasse que viu, quem acreditaria em você? Marina sente um arrepio descer sua espinha, apesar do calor da lanchonete. Eu vi você arrastando uma criança para um beco, ela diz, sua voz mais firme do que se sente. Isso já é preocupante o suficiente. Nicolau a estuda por um momento, então muda de tática. Eu sou o responsável legal de Gabriel agora que seus pais se foram, ele explica. E ele vai vir comigo. Ele pertence à sua família. Ele alcança sua jaqueta e puxa um talão de cheques. Escreve rapidamente, arranca um cheque e o desliza pelo balcão. Agora, sobre o que você viu. Ou melhor, não viu. Marina olha para baixo e quase engasga. O valor é mais do que ela poderia economizar em 5 anos de gorjetas. Os olhos dela encontram os de Gabriel. Eu não quero seu dinheiro. Ela diz ao tio dele, empurrando o cheque de volta pelo balcão. Não seja tola, Nicolau diz. Isso poderia resolver seus problemas. Marina olha para o cheque novamente. Por um momento, a tentação cintila através dela. Mas então ela encontra o olhar de Gabriel. Vê a confiança e admiração em seus olhos e sabe que não pode aceitar. O que eu fiz pelo Gabriel não foi esperando uma recompensa. Ela diz firmemente. Foi a coisa certa a fazer. Eu não vou aceitar pagamento por isso. A mandíbula de Nicolau se aperta. Isso é absurdo, ele murmura. Pega o dinheiro, garota. Não, Marina diz simplesmente, empurrando o cheque firmemente de volta para ele. Algumas porções de batata frita e milkshakes, que foi tudo que eu dei pro Gabriel, não custam isso tudo. Uma mão pequena alcança a dela, e Marina a aperta levemente enquanto o tio de Gabriel guarda o cheque com um balanço de cabeça. Você é a humana mais honrada ou mais tola que já conheci, ele diz. Talvez ambos. A mandíbula pequena de Gabriel se endurece teimosamente. Ele se aproxima de Marina como se buscando proteção. Seu tio está certo, Marina diz suavemente, ajoelhando-se para encontrar seus olhos. Você deveria ficar com sua família. Gabriel faz bico. Ele gesticula ao redor da lanchonete, então aponta para ela. Eu sei, ela sussurra. Eu vou sentir sua falta também. Mas aqui não é um bom lugar para uma criança. A expressão de Gabriel se desmorona. Ele alcança a mão dela, segura-a em ambas as suas menores. Ele vai te escrever, Nicolau diz inesperadamente. Gabriel se vira de volta para Marina, sua expressão séria, questionadora. Eu gostaria disso, Marina diz, seus próprios olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Pela primeira vez desde que ela o conhece, o rosto de Gabriel se abre num sorriso verdadeiro. Pequeno, mas real. Então, sem aviso, ele joga os braços ao redor do pescoço dela. É hora, Nicolau diz baixinho. Gabriel se afasta relutantemente. Ele recua para o lado de seu tio, mas seus olhos permanecem fixos em Marina. Lembre-se,
O homem diz, sua voz baixa e séria. Nada aconteceu naquele beco. Seus olhos dourados seguram os dela por um momento mais. Um aviso final. Então ele coloca uma mão no ombro de Gabriel e o guia em direção à porta. Uma semana depois, um envelope chega na lanchonete, endereçado a ela numa letra cuidadosa que ela já conhece. Dentro está uma carta, curta, mas preciosa. Querida Marina, estou com meu tio agora. Eles estão me ensinando muitas coisas. Sinto falta das suas panquecas. Sinto mais falta de você. Gabriel Marina traça os dedos sobre a assinatura, surpresa pela dor súbita em seu peito. Abril de 1986. Querido Gabriel, muito obrigada pela sua carta. Não consigo te dizer o quanto fiquei aliviada em saber notícias suas. Tenho me perguntado onde você estava e se estava seguro. Seu tio está te tratando bem? Sua amiga, Marina Junho de 1986. Querida Marina. Desculpa demorar tanto para responder. Estou com a alcateia agora. Tio diz que preciso treinar, que é meu dever, mas ele é cheio de... Não vou falar o palavrão. Sinto falta de você e do seu cheiro. Sua tia ainda tá sendo má com você? Gabriel Júlio, de 1986. Querido Gabriel, estou tão feliz em saber que você está seguro. O que você quer dizer com treinar? Você pratica se transformar? É a palavra certa? A alcateia é sua família? Júlia não é minha tia. Ela é minha madrasta. Sua amiga, Marina PS. Seu palavrão secreto está seguro comigo. Setembro de 1986. Querida Marina. Sim, estou treinando para controlar minha transformação. Mas não devia te contar sobre essas coisas. Acho que tio lê minhas cartas antes de mandar. Ele me disse que eu não devia comentar sobre o cheiro de uma moça como fiz. Mas como mais eu ia dizer que sinto falta de como você cheira? Adultos são confusos. Não acredito que a Júlia é sua mãe. Ela é tão má com você. Minha mãe não era assim. Quando eu crescer e você for minha companheira, ninguém nunca vai ser mal com você de novo. Eu prometo. Gabriel Outubro, de 1986. Querido Gabriel, não me importa o que você comente sobre meu cheiro. Eu uso perfume de baunilha às vezes. Talvez seja disso que você se lembre. Sobre essa coisa de companheira. Fico muito lisonjeada. Mas você é muito jovem para estar pensando nessas coisas. Júlia não é minha mãe de verdade, aliás. Ela é minha madrasta. Minha mãe de verdade está no céu. Ela ficou muito doente quando eu tinha 12 anos, e não havia nada que os médicos pudessem fazer. Então, eu entendo sentir falta da sua mãe. Sinto falta da minha todos os dias, especialmente quando faço as receitas dela na lanchonete. Marina, dezembro de 1986. Querida Marina, não me importo com o que meu tio pensa ou diz. Você vai ser minha companheira um dia quando eu crescer. Ele tentou fazer suas panquecas. Queimou as beiradas. Mas eu comi assim mesmo. Ele não é tão ruim. Sonhei com a noite que meus pais morreram 2 dias atrás, e tio teve que ficar comigo até amanhecer. Eu não chorei. O tio diz que alfas têm que ser fortes, e eu vou me tornar alfa. Gabriel Fevereiro de 1987. Querido Gabriel, tudo bem chorar, sabia? Quando minha mãe morreu, eu chorei muito. Quando meu pai morreu também. Você só tem 15 anos. Não precisa ser forte o tempo todo. Marina PS. O que é um alfa? Setembro de 1988. Marina, você recebeu já sua carta de aceitação? Dedos cruzados, mas eles seriam loucos de não te aceitar. Você é brilhante. Com amor. Gabriel Outubro, de 1988. Gabi, consegui. As aulas começam em janeiro. Estou tão animada que mal consigo dormir. Não tenho o suficiente economizado para estudar em tempo integral ainda, mas o banco está me dando um pequeno empréstimo para ajudar. Marina, abril de 1990. Querida Marina, como foram suas provas finais esse semestre? Você ainda está estudando administração? Tem uma menina nova aqui chamada Laura. Tio acha que eu devia ser amigo dela, mas eu não quero. Com amor, Gabriel Maio de 1990. Ei, Gabi.
As provas foram bem, obrigada. Consegui tudo acima de 9 e um 8 em estatística. O Felipe me ajudou a estudar para essa. Ele é muito melhor com números do que eu. Como estão as coisas com a Laura? Às vezes novas amizades podem te surpreender. Marina Junho, de 1990. Quem é o Felipe? Você nunca falou dele antes. A Laura faz muitas perguntas sobre meus pais. Com amor, Gabriel Júlio, de 1990. Feliz aniversário, Gabi. Você recebeu minha surpresa? Mandei direto pro seu tio. Sobre a Laura, às vezes as pessoas que mais nos incomodam acabam se tornando importantes pra gente. Talvez dê uma chance pra ela. Sua amiga, Marina Agosto, de 1990. Você não respondeu minha pergunta. Quem é o Felipe? Setembro de 1990. Oi, Gabi. Já que você insiste, o Felipe é meu namorado. Nos conhecemos na minha aula de contabilidade no semestre passado. Como está seu treinamento? Marina, novembro de 1990. Querido Gabi, está tudo bem? Você não respondeu minha última carta. Imagino que você deve estar ocupado. As folhas estão mudando aqui, e isso me lembra do outono quando nos conhecemos. Difícil acreditar que isso foi há 5 anos. Sua amiga, Marina, dezembro de 1990. Gabi, já faz 4 meses desde que recebi uma carta sua. Aconteceu alguma coisa? Marina, janeiro de 1991. Querido Gabriel, eu fiz alguma coisa errada? Você está chateado comigo? Sinto falta das suas cartas. Sua amiga, Marina, março de 1991. Marina, você deve saber como eu me sinto sobre você. Você sempre soube. Como você pôde me dizer que é de outra pessoa e não esperar que isso me despedaçasse por dentro? Eu não quero suas cartas se você vai estar com outra pessoa. Março de 1991. Gabi, é por isso que você não tem escrito? Por causa do Felipe? Você só tem 19 anos. O que você está sentindo é uma paixão. Algo que você vai superar. Nada mais. Você importa pra mim, Gabi. Quando você não escreveu por meses, isso me machucou. Por favor, não faça isso de novo. Marina, maio de 1991. Querido Gabriel, eu entendo se você não quiser mais ser amigo. Marina, novembro de 1991. Minha Marina, me desculpa. Eu não quis dizer aquilo, quando disse que não queria suas cartas. Tentei te esquecer, mas sinto muito a sua falta. Prefiro ser seu amigo do que nada pra você. Você é importante demais pra mim. O cheiro da sua última carta está sumindo, e eu sinto falta. Sinto falta de você. Me perdoa. Dezembro de 1991. Gabriel, você não precisa me mandar um presente novo todo dia até o Natal. É demais. Sinto sua falta também. Espero que você goste desses biscoitos de gengibre. Eu mesma que fiz. Sua Marina, abril de 1993. Gabi, eu pedi demissão daquele emprego horrível. Você teria orgulho de mim. Finalmente enfrentei aquele idiota do chefe quando ele tentou me obrigar a fazer o fechamento do mês sozinha de novo. A cara dele não tinha preço. O Felipe me levou para conhecer os pais dele no fim de semana passado. Está ficando bem sério. Sua Marina, maio de 1993. Marina, não tenho certeza se gosto da ideia de você conhecendo os pais dele. Você mal o conhece. A Laura diz que eu deveria estar feliz por você. Estou tentando, mas o lobo não gosta. Gabriel, junho de 1993. Querido Gabi, eu e o Felipe estamos namorando há uns 3 anos agora. Isso não é pouca coisa. Você está criando uma conexão na sua mente que não é real. Pelo menos não do jeito que você parece pensar que é. Você tem 21 anos agora e eu tenho 24. Você ainda é tão jovem e tem a vida toda pela frente. Falando nisso, você menciona a Laura com frequência. Está rolando algo aí? Sua Marina, novembro de 1993. Marina, a Laura é de uma família importante dentro da Alcateia. Tio sugeriu que seríamos uma boa combinação. O lobo não é contra a ideia. Ela tem o cheiro certo, se isso faz sentido. Estamos considerando um vínculo formal de namoro. Com amor. Gabriel, dezembro de 1993. Querido Gabriel, um vínculo formal de namoro aos 21 anos? Isso parece tão sério e permanente.
Você é apenas um jovem adulto. Você deveria estar conhecendo pessoas diferentes, descobrindo quem você é, antes de se comprometer com algo tão formal. E o que significa? Ela tem o cheiro certo. Isso não é uma base para um relacionamento para a vida toda. Ou é? Marina, março de 1994. Querido Gabi, o Felipe pediu minha mão em casamento ontem à noite. Eu disse sim. Não sei por que estou nervosa em te contar isso. Você é meu melhor amigo. Você deveria ser o primeiro a saber. O casamento será no verão que vem. Espero que você possa estar lá, mas entendo que isso pode ser complicado. Como estão as coisas com a Laura? Sua Marina, maio de 1994. Marina, parabéns pelo seu noivado. Tenho estado ocupado com assuntos da alcateia. Tio tem delegado mais responsabilidades para mim como preparação para quando eu me tornar o alfa. A Laura e eu formalizamos nosso vínculo de namoro. É o primeiro passo em direção a um acasalamento permanente. Tio está satisfeito com a aliança. Nossas linhagens são compatíveis. Nossos lobos se aceitam. É o suficiente. Embora eu ainda sonhe com você. Gabriel, junho de 1994. Gabi, estou preocupada com você. Esse namoro formal parece tão errado para mim. Nossas linhagens são compatíveis. Nossos lobos se aceitam. Onde está a alegria, a paixão, a empolgação? Você tem 22 anos, Gabriel. Não estamos na Idade Média. Você não precisa fazer alianças políticas através do casamento. Desculpa se isso soa duro, mas eu só quero que você seja feliz. Sua Marina, agosto de 1994. Marina, o que você quer que eu faça? Sofra para sempre por uma mulher humana que está se casando com outro homem? O lobo pode ser teimoso, mas até ele entende quando uma perseguição é inútil. Estou aprendendo a viver com a realidade de que você nunca será minha. Outubro de 1994. Querido Gabi, o casamento está marcado para 15 de junho do ano que vem. Salve a data, mesmo que você não possa estar lá pessoalmente. Vou estar pensando em você. Por favor, não fale em sofrer por mim. Eu só quero que você encontre alguém que acenda um fogo na sua alma, não alguém que meramente tem o cheiro certo ou tem a linhagem correta. Sua Marina, dezembro de 1994. Marina, você ainda não entende. O que o lobo sente por você não é algo que eu escolhi ou posso simplesmente descartar. É primitivo, instintivo, profundo até os ossos. Quando você alimentou aquele filhote faminto, algo fundamental mudou. O lobo reconheceu algo em você. Força, compaixão, um espírito afim. Ele não entende casamentos ou diferenças de idade ou os limites da amizade. Incluí um pequeno presente de Natal. É um pingente de prata com o símbolo da nossa alcateia. Usá-lo te marcaria como sob nossa proteção. O lobo vai descansar mais fácil, sabendo que você o tem. Com amor, Gabriel, fevereiro de 1995. Querido Gabriel, o pingente é lindo. Não tirei desde que recebi. O planejamento do casamento continua sendo um pesadelo. Cedi na contagem de convidados, mas bati o pé sobre o local. Sua Marina, abril de 1995. Marina, você fala de paixão e alegria como se fossem direitos inatos. Para alguns de nós, o dever vem primeiro, sempre. E ainda assim, eu sei como você faz bolinhas nos seus is quando está feliz. Como suas letras inclinam mais quando você está escrevendo com pressa. Como você pressiona mais forte com a caneta quando está irritada ou apaixonada por algo. O dia que seu convite de casamento chegou, corri por horas pela floresta até minhas patas sangrarem e meus pulmões queimarem. Ainda assim, não consegui fugir da verdade. Você está escolhendo ele. Não eu. Não vou comparecer. Não posso. O lobo não permitiria. Com amor, Gabriel, junho de 1995. Querido Gabriel, sua última carta me perturbou profundamente. Entendo por que você não pode comparecer ao casamento. Eu entendo. Mas uma parte de mim vai estar procurando por você de qualquer forma. Sua Marina. Dezembro de 1995. Minha Marina, não posso fazer isso mais. Por anos tentei ser seu amigo. Respeitar suas escolhas.
enjaular uma fera que vive apenas para você. Mas com cada passo que você dá em direção a uma vida com ele, algo em mim se despedaça. Eu guardo suas cartas numa caixa de madeira embaixo da minha cama. Às vezes, quando não consigo dormir, releio todas em ordem. 10 anos de Marina Santos. Conheço cada palavra, cada vinco no papel, cada lugar onde sua caneta pressionou mais forte na página. A verdade é que eu te amo desde que tinha 14 anos. O menino amou sua bondade. O adolescente amou sua sabedoria. O homem ama tudo o que você é. Sua força, sua compaixão, sua determinação silenciosa. Mas você escolheu seu caminho, e ele não me inclui. Então eu liberto você. Liberto essa conexão impossível, linda e agonizante que me definiu por tanto tempo. Liberto o lobo para encontrar outra, se tal coisa for mesmo possível. Seja feliz, Marina. Viva a vida que você escolheu de todo o coração. Não vou escrever de novo. É a única maneira que posso sobreviver. Sempre e para sempre, seu. Gabriel Junho, de 1999. Gabi, eu sei que não devia estar te escrevendo, mas esta noite, sentada sozinha no meu apartamento, precisei colocar essas palavras em algum lugar. Sinto sua falta. 3 anos de silêncio, e ainda me pego checando a correspondência com um lampejo de esperança quando chego em casa. Eu não me casei, Gabriel. O Felipe estava me traindo com a Brenda, minha meia-irmã, de todas as pessoas possíveis. Eles estavam se vendo por meses, aparentemente. Todo mundo sabia menos eu. Estou bem agora, na maior parte. Pego turnos de fim de semana na lanchonete às vezes, só para fazer pagamentos extras. Aquele empréstimo estudantil, sabe? Às vezes toco o pingente que você me deu e me pergunto onde você está e se está feliz com a Laura. Espero que saiba que em algum lugar uma garçonete que uma vez alimentou a criança faminta que você era, ainda pensa em você. Nunca vou mandar essa carta, mas escrevê-la ajudou. Sempre sua, Marina. 3 anos depois, Marina entra correndo no vestiário do hotel, sem fôlego e corada. Onde você estava? Lisa aparece na porta, braços cruzados. Começou quase 1 hora atrás, e a organizadora do casamento é uma chata. Ela para, observando Marina. O que houve? Nada, Marina murmura, mexendo nos botões do uniforme. Lisa levanta uma sobrancelha. Não parece nada. A mão de Marina fica imóvel por um momento. Ela fez. Ela suspira. A lanchonete está à venda. O quê? Os olhos de Lisa se arregalam. Sua madrasta bruxa. Caramba. Você não pode processar? Levar isso para o tribunal? Marina dá de ombros, ajeitando o blazer. Meu pai deixou para ela. Ela pode vender se quiser. O pensamento da placa com o nome da mãe sendo retirada, de todas as fotos dos pais sendo jogadas fora, faz sua garganta apertar. Você não poderia comprar? Lisa pergunta enquanto saem correndo do vestiário. Com que dinheiro? Marina zomba. Com meus empréstimos estudantis não tive chance de economizar muita coisa. Elas saem na área de recepção, onde uma mulher com óculos severos está gesticulando violentamente, apontando pessoas em diferentes direções. Aquela deve ser a Clarice, então, Marina pergunta. Apenas a organizadora de casamento do casamento mais importante do século. Lisa confirma. Marina se aproxima da mulher, sorriso profissional no lugar. Senhora Ribeiro, sou Marina Santos, a gerente do restaurante. Como posso ser útil? Você poderia ter sido útil 1 hora atrás, senhorita Santos. Clarice dispara. O grande salão foi transformado para o jantar de boas-vindas. Um evento do tamanho de uma conferência. Dezenas de mesas redondas cobertas com toalhas de linho creme preenchem o espaço, cada uma adornada com arranjos florais elaborados. Garçons de uniformes impecáveis se movem entre convidados glamourosamente vestidos. O hotel de luxo foi totalmente privatizado para a celebração de uma semana, culminando no casamento neste fim de semana. Como gerente do restaurante, Marina não tem nada a ver com os preparativos do casamento, mas é responsável por garantir que o jantar de boas-vindas corra bem.
Está determinada a compensar seu atraso. Peço desculpas pela demora. Marina diz suavemente. Garanto que tudo está sob controle. Seus olhos derivam para o bar onde um homem está esperando por uma bebida. Ela congela no meio da frase. Alto e de ombros largos, com cabelos dourados que capturam a luz como ouro fiado. Seu perfil é perfeição esculpida. Mandíbula forte, nariz reto, lábios cheios curvados num leve sorriso enquanto fala com o bartender. Seu terno, claramente sob medida, acentua seu físico atlético de uma maneira que faz sua boca secar. Simplesmente, ele é o homem mais bonito que ela já viu. Como se sentindo seu olhar, ele se vira. Olhos azuis penetrantes encontram os dela através da sala, e sua respiração prende na garganta. Por um momento, ela esquece onde está, o que está fazendo. Então ele ergue uma sobrancelha e ela desvia o olhar abruptamente, coração batendo ridiculamente rápido. Você está ouvindo, senhorita Santos? Clarice exige. Sim, claro. O serviço do bar está totalmente lento. Os convidados estão esperando mais de 10 minutos por drinks. Vou cuidar pessoalmente. Marina garante a ela, grata pela desculpa para escapar, embora ir ao bar signifique chegar mais perto dele. Ela desliza atrás do bar, embora não seja tecnicamente seu trabalho. Os bartenders estão claramente sobrecarregados pela multidão exigente. Enquanto começa a misturar drinks, ela está intensamente consciente de sua presença a apenas alguns metros de distância. Ela tenta não olhar diretamente para ele, mas não consegue evitar roubar olhares por baixo dos cílios. Ridículo. Ela é uma mulher adulta, não uma adolescente sem jeito. E ainda assim, suas mãos não estão completamente firmes enquanto despeja vodka num copo de martini. Posso pegar algo para o senhor? Ela finalmente pergunta, orgulhosa de que sua voz soe normal, apesar da agitação em seu estômago. Ele a estuda por um longo momento. Aqueles olhos azuis, parecendo ver através de sua fachada profissional. Então ele sorri. Um movimento lento e confiante dos lábios que faz seu pulso disparar. Sim, na verdade. Sua voz é profunda e rica com um toque de algo selvagem sob os tons cultivados. Marina engole em seco, tentando ignorar como isso a afeta. Bem, me diga o que gostaria. Achei que seria óbvio a essa altura, ele diz, inclinando-se ligeiramente mais perto do bar. O calor sobe pelo pescoço de Marina. Ele está flertando com ela? Certamente não. Homens como ele não flertam com mulheres como ela. Sinto muito. Não entendo o que você quer dizer. Ele levanta uma sobrancelha, diversão dançando em seus olhos. Bom, um abraço seria legal. Por um momento desconcertante, Marina imagina estar envolvida naqueles braços fortes, pressionada contra aquele peito largo. O pensamento é tão inesperado, tão inapropriado, que ela quase derruba o copo que está segurando. Eu sinto muito? O homem a encara, então bufa suavemente. Você não me reconhece, Marina? Pânico revolve em seu peito. Ela tem certeza de que se lembraria de conhecer alguém assim. Como ele sabe o nome dela? Ah, sinto muito. Sim, claro. Ela gagueja, não querendo ofender o que deve ser um convidado importante. Claro. Ele inclina a cabeça. Então você se lembra de mim? Marina abre a boca, fecha de novo. Ela se sente tola, pega numa mentira, mas não há como ela já tenha conhecido esse homem antes. Ela se lembraria, definitivamente. Certo. Bom. Seu sorriso se alarga, mostrando dentes brancos perfeitos. Bom, você deveria vir dizer oi pro meu tio então. Sabe? Ele perguntou sobre você outro dia. Tudo bem. Ela concorda fracamente, sem ideia do que mais dizer. Tem quase certeza de que ele está confundindo ela com outra pessoa, mas não há maneira elegante de dizer isso. Ele gesticula para que ela o siga, e ela se pega andando atrás dele pelo salão. Convidados se abrem para ele, acenando respeitosamente enquanto passa. Ele se move com a confiança fácil de alguém acostumado àquela reverência.
Ela não pode deixar de notar a maneira como outras mulheres o observam, enquanto passa com a mesma apreciação que sentiu antes, mas também com algo parecido com reconhecimento. Ele é alguém importante, claramente. Ele a leva até um homem alto no final dos 40 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão severa. Encontrando o olhar do homem mais velho, Marina sente uma pontada de reconhecimento. Ela já viu ele antes. Nico, você se lembra da Marina? O loiro pergunta. O homem mais velho, Nico, estreita os olhos para ela. O que ela está fazendo aqui? Ele dispara, fazendo Marina querer dar um passo cauteloso para trás. Não sei. O loiro dá de ombros. Eu não tive nada a ver com isso. Ele se vira para Marina com aquele sorriso charmoso. O que você está fazendo aqui, Marina? O homem mais velho cruza os braços em expectativa, enquanto o mais jovem parece querer rir. Colocada no local, ela endireita os ombros. Sou a gerente do restaurante. Ela tenta cautelosamente. Pronto, o loiro diz para Nico. Ela é a gerente do restaurante. Você realmente espera que eu acredite que de todos os hotéis da cidade... Ele é interrompido pela chegada de uma morena deslumbrante num vestido preto cintilante, que desliza o braço pelo do loiro. Gabi, ela repreende gentilmente. Onde você esteve? A Roberta está perguntando por você. O mundo inclina de lado. Gabi. Ela acabou de chamá-lo de Gabi. Marina encara o homem diante dela, vendo-o adequadamente pela primeira vez. O cabelo dourado. Os olhos azuis penetrantes. A estrutura alta e poderosa que não guarda semelhança com o garoto magro que uma vez conheceu. E ainda assim... Gabriel. Esse é o Gabriel. O garoto que ela alimentou com panquecas. O adolescente que escreveu cartas apaixonadas. O jovem que partiu seu coração com seu adeus final. E que agora está olhando para ela como se fosse apenas uma pequena diversão, não o choque que ele claramente é para ela. Seu tio Nicolau, ela se lembra agora, parece que engoliu algo azedo. E Laura, parecendo uma supermodelo princesa em seu vestido de grife, enquanto Marina está ali em seu uniforme simples, ainda suada de correr, o cabelo apressadamente puxado para trás. Com licença, ela consegue dizer, sua voz apenas audível. Ela se vira e foge, atravessando a multidão de cabeça baixa, ignorando o olhar questionador de Lisa enquanto passa. Ela não para até alcançar o vestiário, vazio agora, onde afunda num banco e pressiona as mãos contra as bochechas ardentes. Gabriel. Aqui. Agora um homem alto e bonito num terno caro, se divertindo às custas dela. E ela estava olhando para ele, achando-o atraente sem sequer reconhecê-lo. Ele deve pensar que ela é uma idiota. E ela está se comportando como uma criança, fugindo em vez de fazer seu trabalho. Ela enterra o rosto nas mãos, tentando estabilizar sua respiração. A porta do vestiário range aberta. Marina não levanta os olhos, presumindo que seja Lisa vindo checar como está. Ah, qual é, Marina? Você não precisava fugir. A cabeça de Marina se ergue bruscamente. Gabriel está parado na porta, encostado na moldura com elegância casual, um toque de sorriso brincando em seus lábios, como se achasse a reação dela divertida. Esse é o vestiário feminino, ela consegue dizer. Seu sorriso desaparece instantaneamente. Você está chorando, ele murmura, o tom de brincadeira substituído por genuína preocupação. Ele cruza a sala em 2 passadas longas e se ajoelha diante dela, trazendo aqueles olhos azuis penetrantes ao nível dos dela. É por minha causa? Ele pergunta, incerteza suavizando sua voz. Marina baixa o olhar, incapaz de articular a tempestade de emoções correndo através dela. Como ela pode explicar que está chorando porque o garoto faminto que uma vez alimentou se tornou esse homem magnífico? Porque parte dela lamenta a conexão que uma vez compartilharam, agora aparentemente substituída por essa vasta distância intransponível. Gabriel estende a mão, seu polegar gentilmente enxugando uma lágrima de sua bochecha. O simples toque envia uma descarga através de seu sistema.
Sinto muito, minha Marina, ele murmura. Não quis te chatear. Minha Marina. O endereçamento possessivo falado naquela voz profunda a faz estremecer. Seus olhos se fixam nos dele, e algo elétrico passa entre eles. Estou tão feliz em te ver. Ela sussurra, surpresa pela honestidade em sua voz. Gabriel sorri. Não o sorriso polido e confiante que usava no salão, mas algo mais suave, mais genuíno. Algo que a lembra do garoto que uma vez escreveu cartas sinceras. Ela se odeia pela maneira como sua respiração prende. Uma batida afiada na porta quebra o momento. Marina, você está aí? Lisa chama. Clarice está procurando por você. Algo sobre o cronograma do brinde de champanhe. Marina pula de pé, alisando o uniforme. Eu deveria ir. Antes que possa passar por ele, Gabriel captura sua mão na dele. Sua palma é quente, seu aperto gentil, mas firme. Janta comigo amanhã à noite. O pedido a surpreende. Por um momento selvagem, ela os imagina numa mesa à luz de velas. Os olhos dele nos dela sobre porcelana fina e cristal. O quê? Ele aperta a mão dela, seu polegar traçando pequenos círculos em sua pele. Devemos nos atualizar. 15 anos é muito tempo. E a Laura? A pergunta sai antes que ela possa parar. A testa de Gabriel franze. O que tem ela? Ah, não. Eu só quis dizer... Marina vacila sentindo-se tola. A Laura é minha beta, não minha companheira. No final, não seguimos com a cerimônia de acasalamento. Sua voz mais baixa. Há muito que você não sabe, Marina. Muito que aconteceu desde minha última carta. Calor sobe para as bochechas dela pela lembrança. Diga que sim. Ele insiste, seus olhos nunca deixando os dela. Sim, ela respira. Tudo bem. Ele solta a mão dela, embora seus dedos deslizem pelos dela por um momento mais longo que o necessário. Eu deveria voltar. Tenho um discurso para fazer. Eles retornam ao salão separadamente. Marina desliza de volta para o modo profissional, supervisionando a equipe de garçons, garantindo que os copos permaneçam cheios. Mas seus olhos continuam derivando para Gabriel, enquanto ele se move pela multidão, comandando a atenção sem esforço. Pare com isso. Ela se repreende. Esse é o Gabriel. Ele é só um garoto. Exceto que o garoto se foi, substituído por um homem que faz seu pulso acelerar com um único olhar. Um tilintar de vidro interrompe seus pensamentos. A sala silencia enquanto Gabriel assume posição no centro do salão, taça de champanhe na mão. Senhoras e senhores, ele começa, sua voz carregando sem esforço pelo espaço. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite. Gabriel estende a mão e uma mulher esguia com cabelos ruivos e traços aristocráticos dá um passo à frente. Minha noiva e eu, Gabriel anuncia, seu braço deslizando ao redor da cintura dela. Estamos muito felizes que puderam comparecer. A sala irrompe em aplausos enquanto Marina fica congelada, garrafa de champanhe ainda na mão. Gabriel está se casando. Gabriel é o noivo. E ela acabou de concordar em jantar com ele amanhã à noite. No último turno de Marina na lanchonete, restam apenas 2 clientes. Ela limpa o balcão pela 3ª vez, seus pensamentos uma bagunça embaralhada. Ela poderia estar jantando com Gabriel agora. Mas ontem à noite, depois de descobrir que ele estava se casando, fugira para casa e se pegara relendo todas as cartas dele, corando com suas declarações de amor, imaginando o homem em que ele se tornou sussurrando essas mesmas palavras. Seus pensamentos vergonhosos, justapostos com a imagem dele ao lado de sua bela noiva, haviam sido demais. Então, em vez disso, está aqui trabalhando seu turno na lanchonete de seu pai. Em breve será a lanchonete de outra pessoa. Júlia finalizou a papelada de venda esta manhã. Ela não aguenta sentar em frente a ele, fingindo ser apenas uma velha amiga, enquanto seu coração tentava reconciliar o garoto que conhecera com o homem poderoso em que ele se tornara. O sino toca atrás dos últimos clientes de Marina, e ela fica sozinha na lanchonete vazia. Exceto que não está. Não exatamente.
porque bem do lado de fora está uma figura alta na calçada, chuva grudando seus cabelos dourados na cabeça, encharcando o que parece ser um terno muito caro. Os olhos de Gabriel encontram os dela através do vidro, assim como fizeram naquela primeira noite quando ele era um garoto. Mas desta vez, não há cansaço em seu olhar, apenas intensidade e mágoa. Por um momento, Marina não consegue se mover, então cruza a lanchonete, destravando a porta. Você não apareceu, Gabriel diz, chuva pingando de sua mandíbula. Ele é tão bonito que dói olhar para ele. Entra, ela consegue dizer. Você está encharcado. Água se acumula a seus pés enquanto ele fica ali, parecendo deslocado entre as cabines de vinil gastas e mesas de fórmica lascadas. Sua cabine ainda está livre, ela diz, gesticulando para o canto onde ele costumava sentar. É uma tentativa fraca de humor, mas o canto da boca dele se contorce para cima mesmo assim. Marina traz café sem perguntar, colocando diante dele numa caneca branca grossa. Por que você não foi? Gabriel pergunta. Algo surgiu. Ela mente, não encontrando os olhos dele. Você está mentindo, ele diz, não com crueldade. Sua frequência cardíaca muda quando você mente. Calor sobe pelo pescoço dela. Claro, ele é um lobo. Ela esquece às vezes o que ele é. Sinto muito. Ela solta mais genuinamente desta vez. Mas você está se casando. Uma sobrancelha dourada se ergue. E Marina o encara, confusa por um momento antes de perceber seu erro. Ele só queria jantar com uma velha amiga. E enquanto isso, vergonha a inunda. Ela está tornando isso estranho, lendo muito em seu convite por causa de sua nova atração muito inapropriada por ele. Enquanto isso, claro que Gabriel não sente mais nada por ela agora que está crescido e noivo. Sinto muito, ela diz de novo, querendo dizer isso. Espera aqui. Ela recua para a cozinha, encostando-se no balcão de aço inoxidável frio por um momento para se recompor. Então puxa farinha, ovos, leite. Quando retorna à área de jantar, os olhos de Gabriel se arregalam levemente. Erro da cozinha, ela sussurra, deslizando o prato de panquecas de mirtilo na frente dele. Seu sorriso de resposta é deslumbrante, fazendo todo tipo de coisas com o pobre coração de Marina, embora não tanto quanto a expressão de pura bem-aventurança que cruza seus traços depois que ele dá a primeira mordida, os olhos fechando brevemente. Bom? Marina pergunta, a garganta apertada. Ela deveria voltar a limpar mesas, terminar de fechar. Em vez disso, desliza na cabine em frente a ele. Senti sua falta, Gabriel admite baixinho. Depois que as cartas pararam, ele empurra o prato levemente em direção a ela, um convite. O simples ato de compartilhar comida com ele de novo depois de tantos anos parece estranhamente íntimo. Me conta sobre sua vida, minha Marina. E de alguma forma ela conta. E conforme fala, os anos entre eles parecem derreter. Ele escuta com a mesma intensidade que sempre teve, fazendo perguntas que mostram que se lembra de cada detalhe que ela já compartilhou em suas cartas. E agora a lanchonete está sendo vendida. Ela termina, gesticulando ao redor. Esse é provavelmente um dos meus últimos dias aqui. A expressão de Gabriel escurece. Por que sua madrasta está vendendo? Ela diz que tem dado prejuízo por anos. Talvez ela esteja certa. Mas é a última ligação que você tem com seus pais. Gabriel observa, fazendo Marina suspirar. É, eu sei. O nome da minha mãe ainda está na placa. As receitas do meu pai ainda estão na cozinha. Gabriel estende a mão pela mesa, seus dedos roçando os dela. Sinto muito, Marina. De alguma forma, durante a conversa, eles se deslocaram mais perto, e agora o joelho dela pressiona contra o dele sob a mesa. Você nunca me contou o que aconteceu com seus pais, ela diz suavemente. Por um segundo, os olhos de Gabriel brilham dourado. Eles foram mortos, ele diz calmamente. Na minha frente. O jeito calmo, quase desapegado como ele diz isso, faz Marina recuar. Gabriel,
Ela murmura, lágrimas enchendo seus olhos. Alcateia rival, ele explica, sua voz firme mas distante. Eles queriam nosso território. Eu estava escondido num armário. Vi tudo. Marina alcança a mão dele sem pensar, apertando-a com força. Por isso você não conseguia falar quando nos conhecemos. A mandíbula de Gabriel se aperta. As palavras estavam presas dentro de mim. Mas escrever para você, ele confessa, seu polegar traçando círculos na palma dela. Ajudou mais do que você imagina, Marina. Ter alguém que não tentava me forçar a falar. Você era tão magro, ela se lembra. Tão quieto. Você estava em choque. Eu estava feral. Gabriel corrige. Meu lobo assumiu completamente. Não confiava em ninguém. Não queria ser encontrado. Mas você... Seus olhos encontram os dela, suaves com a memória. Você me fez sentir seguro. A distância entre eles de alguma forma desapareceu. Estão sentados lado a lado agora, ombros se tocando, cabeças inclinadas perto uma da outra. Você manteve o pingente. Gabriel murmura, seus dedos roçando o emblema de lobo prateado. Então roçam a pele de sua garganta. Nunca tiro. Marina admite, encontrando o olhar dele timidamente. O olhar de Gabriel cai para os lábios dela, então de volta para os olhos. Uma pergunta silenciosa, até que a pergunta responde a si mesma. O primeiro roçar de seus lábios contra os dela é dolorosamente gentil, um sussurro de contato que, no entanto, manda calor correndo por suas veias. A mão dele sobe para acariciar o rosto dela, o polegar acariciando ao longo de sua maçã do rosto. Marina. Ele respira contra a boca dela. E então, algo se quebra entre eles. As mãos dele se enroscam em seu cabelo, puxando-o livre do coque. As dela agarram os ombros dele, sentindo a força enrolada sob o tecido caro. De alguma forma ela está no colo dele, e os beijos dele crescem mais profundos, mais exigentes. Uma mão grande desliza sob a camisa do uniforme, se espalmando contra a parte inferior das costas dela, pele com pele. Calor se acumula baixo em seu ventre, desejo fazendo-a tremer. A realidade volta com força brutal. Gabriel está noivo, se casando em dias. Nós não podemos. Ela ofega se afastando. Gabriel, nós não podemos. Os olhos dele são âmbar agora, brilhando com necessidade mal contida. Por um momento, ela pensa que ele pode argumentar, pode puxá-la de volta para ele. Então, o dourado desaparece de volta para o azul e ele a solta. Sinto muito, ele diz, a voz áspera. Eu não deveria ter... Não. Marina fica de pé, ajeitando do uniforme com mãos tremendo. Fui eu também. Um silêncio constrangedor cai entre eles. A conexão fácil de momentos atrás substituída por tensão e arrependimento. Gabriel se levanta, dominando ela no espaço pequeno. Eu deveria ir. Marina acena, não confiando em si mesma para falar. Ele se move em direção à porta, então pausa, olhando para trás com uma expressão que ela não consegue ler. Adeus, Marina. A finalidade em seu tom faz o coração dela apertar. 3 dias desde o beijo. 3 dias repassando o momento em sua mente. O calor da boca dele, a força dos braços dele. E 3 dias de silêncio. Marina se move pelo turno no hotel no piloto automático, sorrindo profissional para os hóspedes enquanto seus pensamentos permanecem firmemente ancorados numa pequena lanchonete numa noite chuvosa. Alguém limpa a garganta atrás dela. Marina se vira da mesa de reservas para encontrar ninguém menos que Laura parada diante dela, elegante como sempre num terno de calça sob medida, o cabelo escuro preso num rabo de cavalo liso. Algo em sua expressão, avaliação fria misturada com relutância, faz Marina endireitar os ombros defensivamente. Olá, ela diz mirando educada. Há algo que eu possa ajudar? Na verdade, não. Laura estende um envelope grosso cor creme. Mas tenho algo para você do Gabriel. O coração de Marina se ergue ao nome dele.
Ela pega o envelope com dedos levemente tremendo, incapaz de não perguntar. Ele não quis vir me ver pessoalmente? Um lampejo de irritação cruza o rosto de Laura. Não. A palavra única dói mais do que deveria. Marina abaixa a mão, o envelope fechado. Laura suspira, sua expressão suavizando marginalmente. Não é que ele não quisesse. Ele achou que você preferiria a distância. Após um momento de hesitação, Marina abre o envelope. Dentro estão vários documentos, papéis legais com carimbos oficiais e assinaturas. Conforme escaneia o texto, a respiração prende. Ela está segurando a escritura da Lanchonete Maria, e está em seu nome. Ah, não entendo. Ela sussurra, lágrimas enchendo os olhos. Não é tão complicado. Laura dispara. Ele comprou para você. Marina encara o documento, garganta apertada. A lanchonete dos pais. A última conexão com eles que tem. Agora sua de novo. Mais fundo no envelope, encontra um convite. Abaixo dele, uma nota manuscrita na letra familiar de Gabriel. Ficaria honrado se você comparecesse. Entendo se não puder. Você irá? Laura pergunta, observando-a de perto. Marina engole com dificuldade. Eu não sei. Você não pode arranjar tempo para o homem que acabou de comprar sua lanchonete de volta? A voz de Laura se aguça. Você não entende. Marina tenta. Mas Laura não vai ouvi-la. Eu entendo mais do que você sabe. Seus dedos apertam a alça da bolsa, os nós dos dedos embranquecendo. O olhar dela deriva para o pingente ainda pendurado no pescoço de Marina, e algo como resignação cintila em seu rosto. Ele não a ama. Ela murmura. As sobrancelhas de Marina sobem. O quê? Roberta. Ele não a ama. O olhar de Laura é direto, desafiador. Só achei que você deveria saber. Marina balança a cabeça. Ele não me ama também. Ela protesta sobrecarregada. Ele só acha que ama porque eu estava lá quando ele precisou. Algo perigoso lampeja nos olhos de Laura. Um lembrete do que jaz sob seu exterior polido. Se depois de todos esses anos você ainda pensa isso, ela finalmente diz. Então você não o merece. Sem outra palavra, ela se vira e sai. O clique afiado de seus saltos contra mármore, ecoando no silêncio súbito. A propriedade da Alcateia Soares se espalha por hectares de mata intocada. O local da cerimônia aninhado numa clareira cercada por carvalhos antigos. Cadeiras brancas se abrem em fileiras ordenadas, arcos cobertos de flores criando um caminho para uma plataforma elevada, onde Gabriel está alto e solene num terno preto que enfatiza a largura de seus ombros. Marina entra pelo fundo, coração martelando contra as costelas. Está vestida num simples vestido azul, o pingente que Gabriel deu anos atrás brilhando em seu pescoço. Os olhos dela varrem a multidão reunida, e imediatamente ela nota algo diferente sobre eles. Sentam quietos demais, alertas demais, predadores em repouso. Essa é uma cerimônia metamorfa, e ela é uma intrusa em todos os sentidos. Nicolau está ao lado de Gabriel, sua expressão severa. No lado oposto espera Roberta, resplandecente numa roupa de seda marfim, sua família alinhada atrás dela como um exército se preparando para uma aliança, e não uma celebração. Conforme música incha de alto-falantes escondidos, Marina se encolhe em seu assento, de repente questionando sua decisão de vir. O que ela esperava? Entrar e encontrar Gabriel esperando por ela de braços abertos? Ele está prestes a ser acasalado, vinculado para sempre a outra. A oficiante, uma mulher idosa com cabelo prateado e olhos conhecedores, dá um passo à frente. Sua voz carrega pela clareira sem esforço. Nos reunimos hoje para testemunhar a ligação de duas linhagens antigas. Ela entoa. Uma união que fortalece não apenas a Alcateia Soares, mas todos os metamorfos. Marina observa o rosto de Gabriel. Bonito, estoico, distante. Os olhos dele varrem a multidão mais uma vez, procurando, antes de se estabelecerem numa máscara de dever. A ligação entre companheiros é sagrada.
A oficiante continua. Uma junção não apenas de corpos e alcateias, mas de almas. Algo nas palavras dela faz Marina sentar mais reta. Ela pensa nas cartas de Gabriel, em sua descrição de vínculos de alma, raros e poderosos, como ter uma alma em 2 corpos. Roberta dá um passo à frente para falar seus votos, sua voz clara e confiante. Venho a você, Gabriel Soares, oferecendo a força de minha linhagem, a lealdade de minha alcateia, a honra de meu nome. Prometo ficar ao seu lado conforme lideramos nossas alcateias unidas em prosperidade. Marina franze a testa. É isso? Esses são os votos dela? Nenhuma palavra sobre amor. Nenhuma menção a desejo ou devoção ou sonhos compartilhados. Nada sobre o senso de humor de Gabriel ou sua propensão a romances de mistério. Isso é uma transação comercial vestida em forma de cerimônia. Gabriel dá um passo à frente, sua expressão solene como pedra. Eu, Gabriel Soares, aceito sua oferta e a retorno com a minha. Prometo. Marina se levanta abruptamente. Ela não pretendia. Seu corpo parece se mover por conta própria, impelido por uma certeza súbita e avassaladora de que isso está errado. O movimento chama o olho de Gabriel no meio da frase. As palavras dele vacilam, então param completamente conforme os olhares dele se trancam pela clareira. Sua expressão se transforma num instante. A máscara de dever, rachando para revelar a esperança tão nua, anseio tão honesto, que um suspiro coletivo surge da assembleia. Há um problema? A oficiante pergunta secamente. Marina não planejara falar, não planejara fazer nada além de testemunhar. Mas Gabriel ainda está olhando para ela como se fosse a resposta a uma pergunta que ele tem feito a vida inteira. E as palavras saem antes que ela possa pará-las. Não, ela diz, a voz carregando no silêncio súbito. Não faça isso. Você não a ama. Murmúrios ondulam pela multidão, inchando em exclamações de choque e ultraje. O rosto de Nicolau escurece com fúria. Marina, Gabriel diz, o nome dela sozinho, silenciando a multidão. Conversamos sobre isso antes. Ela sabe o que ele quer dizer. As cartas dela, anos atrás, insistindo que ele não se comprometesse com Laura sem amor. E eu mantenho o que disse. Marina responde, cerrando os punhos para parar o tremor. Você não pode comprometer sua alma por dever. Não é certo. A mandíbula de Gabriel se aperta. O que mais devo fazer? A voz dele tem um tom de amargura. Não posso me casar por amor, Marina. Ela abre a boca para protestar, mas ele continua. Não posso porque a mulher que amo pertence a outra pessoa, e nunca vou amar outra. A multidão irrompe em caos com essa declaração. Metamorfos pulam de pé, vozes erguidas em choque e confusão. Nicolau deixa cair a cabeça nas mãos, um retrato de exasperação. Ah, Marina sussurra, a única sílaba perdida no caos. Gabriel fica rígido na plataforma, os olhos nunca deixando o rosto dela apesar do tumulto ao redor. E se ela não pertencesse? Marina diz, as palavras mal audíveis até para os próprios ouvidos. A oficiante agita as mãos freneticamente. Por favor, todos, acalmem-se. Essa é uma cerimônia sagrada. Silêncio! Gabriel ruge, a voz carregando uma nota de comando que não pode ser ignorada. A clareira cai instantaneamente, antinaturalmente quieta. Cada metamorfo congela no lugar, respondendo instintivamente à ordem do alfa. No silêncio retumbante, Gabriel olha para Marina cheio de expectativa, algo vulnerável cintilando sob sua presença comandante. Ela fica congelada, as bochechas queimando enquanto cada olho se vira para ela. A oficiante limpa a garganta. Senhorita, ninguém te ouviu. Fale agora ou cale-se para sempre. Marina respira fundo. E se ela não pertencesse? Ela repete mais alto desta vez. A outra pessoa, quero dizer. A testa de Gabriel se franze. O quê? Eu não me casei com o Felipe. As palavras saem numa correria. Eu nunca casei. De algum lugar na multidão, alguém engasga. Então pergunta. Espera,
Quem é o Felipe? Gabriel não parece ouvir. Sua expressão suaviza, esperança florescendo em seus traços como a primeira luz da aurora. Você não casou? Marina balança a cabeça. Não. E eu realmente acho que você deveria reconsiderar. Se casar por amor, quero dizer. Eu quero isso para você, Gabriel. Ela engole com dificuldade, então adiciona. E de preferência comigo, se você me quiser, porque gostei bastante de ser sua Marina, e eu realmente gostaria de ser sua de novo. A clareira explode em caos mais uma vez. Gritaria, perguntas, exclamações de descrença. Os olhos de Gabriel brevemente se afastam do rosto de Marina, cujo estômago afunda com a visão. Mas então, ela o vê enviando à sua noiva um olhar de desculpas, o que faz a última revirar os olhos. Vai, ela diz, alto o suficiente para ser ouvida sobre o tumulto. Nós dois sabemos que isso nunca foi sobre amor. Gabriel não precisa ser instruído 2 vezes. Ele caminha pela multidão, metamorfos se separando diante dele como água, até estar diante de Marina, os olhos ardendo com uma intensidade que rouba o fôlego dela. Você realmente não tinha que comprar a lanchonete de volta para mim. Ela gagueja nervosamente. Isso foi muito... A boca dele reivindica a dela, cortando as palavras. O beijo é feroz, possessivo. 15 anos de anseio despejados num único contato abrasador. A oficiante, parecendo um tanto atordoada, ergue a voz sobre a celebração. Bem, parece que estamos testemunhando um tipo diferente de vínculo hoje. Marina mal a ouve. Tudo o que sabe são os braços de Gabriel ao redor dela, o coração dele batendo forte contra a palma da mão dela, e a certeza de que depois de 15 anos de cartas e anseio, eles finalmente encontraram o caminho de volta, um pro outro. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.